Bom dia, meus amigos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer estar lá com vocês num programa Reformas Estruturantes. Hoje vamos tratar especificamente da reforma administrativa. E temos aqui o prazer de estar conosco, Zé Henrique do Nascimento, Head de Causas do Centro de Liderança Pública. Zé Henrique, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. E vamos falar um pouquinho da PEC 32, né? Se deve evoluir ou não, como é que você enxerga isso, como é que você está vendo essa reforma administrativa. Então, obrigado por estar aqui conosco, por favor. Bom, a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Presidente Sérgio, obrigado pelo convite. Nós aqui do Centro de Liderança Pública estamos sempre 100% à disposição para discutir temas importantes ao Brasil. Em relação à PEC 32, um tumulto grande, né, em relação ao tema nas últimas semanas. Então, nesse exato momento, né, que falamos aqui, ela ainda sequer tem um relatório definitivo para ser votado na comissão especial. Então, as negociações são gigantes, de todas as frentes, tanto magistratura, membros de poder, também, enfim, sindicatos de servidores e partidos de centro, que alguns integrantes, inclusive, das Forças Armadas, principalmente as forças policiais, todas elas intervindo bastante no que seria o relatório final da reforma administrativa. Então, por enquanto, o clima está bem nebuloso em cima da proposta. Então, Zé Henrique, como é que você enxerga então, a PEC? O que você acha que ela tem, que está difícil de desatar o nó, né? Não percebe com muita clareza? Eu acho que tem coisas que evoluem, tem coisas que nem tanto. Talvez falte algum mais esclarecimento no texto, em algumas outras situações. Mas, de qualquer maneira, acho que é salutar a gente pensar, de fato, numa evolução, né? Numa melhoria, né? De uma proposta em que você possa realmente trazer algumas temáticas até de mudança de perfil de carreira, né? É uma situação evidentemente importante de se imaginar numa proposta desse tipo, né? Outra situação que é importante também trazer aqui, como já conversei com vários players dessa temática, né? Me passaram que em até 2030, mais ou menos 60% do setor público atual estará se aposentando, então, ou seja, terá uma renovação bastante significativa, né, até lá. Então, são questões que a gente tem que, de fato, se preocupar, né, tentar evoluir, melhorar talvez a métrica de avaliações, enfim, toda essa questão. E como é que você está enxergando isso, Luiz Henrique? Vamos lá. A reforma administrativa, ela de fato, ela tem uma preocupação. Quando foi encaminhada ainda pelo governo federal, começou a se discutir em 2019, mas de fato foi encaminhada somente em 2020, de se reformular e de se ressignificar várias questões e várias frentes no sistema de gestão de pessoas do setor público brasileiro. Então, muito se estudou e se identificou no sentido de que não está funcionando e poderia melhorar no sistema, de novo, do serviço público, pessoas. Claro que é notória que a gente, de fato, precisa de mais investimentos, nós precisamos de melhor infraestrutura, inclusive de trabalho para os servidores, e todas essas frentes não estão sendo negligenciadas. Ela tem sido bem importante, bem significativa, porque nos apontou, inclusive, quais são, de fato, os problemas, né? Então, uma das questões, uma das frentes, está justamente relacionado não necessariamente a estabilidade é um problema do serviço público. Na verdade, o que a gente percebe é que o que temos de problema junto às pessoas está atrelado ao seu desempenho e, quem sabe, a sua desnecessidade. Ou seja, eu sou dono de uma determinada empresa, em algum momento um datilógrafo fez sentido para mim. Se hoje, com o avanço da tecnologia, eu não preciso mais daquela determinada função, como empresário, eu vou mandar aquela pessoa embora, eu vou tentar realocar ela em alguma função que ela possa exercer e dar o retorno que eu espero. Isso dentro do serviço público, hoje, não tem regulamentação, hoje a gente não pode fazer nada com essas pessoas, por exemplo. Uma outra questão que você bem trouxe, inclusive, Sérgio, está relacionada ao desempenho. Então, nós não temos nada que regulamente a gestão do desempenho no setor público. Por isso que a gente tem tantas reclamações, inclusive em termos de performance do serviço público brasileiro, de fato é muito questionável, né? Porque as avaliações de desempenho que existem, mas as avaliações que existem são totalmente pro forma.
né? Então, todo mundo tira as notas máximas dentro do governo hoje, independente do ente. Seja no município, seja no Estado, na União, todo mundo está lá com no mínimo 9,5 de 0 a 10. Então, né, os nossos serviços, a população está percebendo, né, essa alta performance do Estado brasileiro. Então, infelizmente, isso não tem regulamentação e essa proposta da PEC, inclusive os últimos relatórios, já traziam algum indicativo em termos de o que vai ser isso na prática, né? Então, já prevendo a quantidade de ciclos, em quantos ciclos esse cara, né, essa pessoa que não performa aquilo que o Estado espera, como é que vai funcionar o processo com ele, se vai ser um processo administrativo, se com 2 ciclos negativos ele já vai ser encaminhado um processo para o seu desligamento, ou 3 ciclos negativos interruptos. Então, são alguns avanços que se traz de fato nesse sentido. Uma outra questão está relacionada a uma proposta que hoje vigora dentro da PEC, claro, a gente só pode esperar, né, e trazer as conclusões quando ela for aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, mas um dispositivo muito importante que trata, por exemplo, de uma diminuição proporcional de até 25% da jornada e remuneração. Então, é notório também que o Estado brasileiro, principalmente no que se refere a gastos com o pessoal, a nossa máquina está, de fato, inchada. Inchado não numa perspectiva de quantidade de pessoas, mas uma perspectiva de custos. Então, gastamos muito com o pessoal no serviço público brasileiro, inclusive proporcional a outros países. Então, para se ter uma noção, hoje o gasto com funcionalismo no Brasil dá mais do que 13% do PIB. Então, é coisa de ser o 7º ou 6º país do mundo que mais gasta com folha de pagamento. Então, essa flexibilização de diminuição proporcional da jornada, né, da quantidade de horas trabalhadas, pela remuneração em até 25%, aqui do lado do CLP, nós estimamos que existe um potencial ganho fiscal bem enxuto, assim, bem conservador, de potencialmente mais de 30 bilhões de reais nos próximos 9 anos, até 2030. Então, entre outras coisas, por exemplo, a questão dos cargos em comissão, né? Então, hoje, a partir do momento que eu entro como prefeito, ou governador, até presidente, eu tenho vários cargos de livre nomeação, que eu posso indicar quem eu quiser, sem critério, sem nada. Com a reforma administrativa, pelo menos o que a gente tem trabalhado nós estamos trazendo até o critério de seleção. Então, processo seletivo para ocupar essas funções. Se nas empresas as pessoas ou passam por um grande amadurecimento interno, e mesmo assim ela teve que entrar por alguma porta, que ela passou por um processo mínimo seletivo, porque no Estado a gente não traz essa boa prática também? Então, são essas pequenas coisinhas, a questão de temporários, que também é um serviço bastante precarizado, está trazendo várias condições boas para esse público, questão de padronização das carreiras. Então, de fato, é uma reforma administrativa, uma reforma que visa alterar o sistema de gestão de pessoas e que, em termos de propósito e boa vontade, tem muito. Mas aí, infelizmente, tem muitos grupos de pressão que trabalham para prevalecer os seus interesses, né? E a gente pode aprofundar um pouquinho mais depois sobre isso. Perfeito, né, Henrique? Acho que essa é uma lógica que traz muito ao mercado privado, vamos dizer assim, né? O critério de análise, de avaliação, de métricas, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz no mundo privado. Agora, como é que você percebe isso, vamos dizer assim, dentro lá do Congresso? Sabe, porque a gente, de fora, a gente percebe com muita clareza a dificuldade de se aprovar algumas questões, né? A gente percebe, infelizmente, que ainda tem um certo corporativismo segurando um pouco a onda da aprovação da PEC. Você está otimista ou pessimista em relação a essa aprovação? Porque isso tem que ocorrer, creio eu, ainda esse ano, né? Na verdade, e os meses estão passando já. Daqui uma semana já estaremos entrando em outubro, né? Quer dizer, entrando na reta final do último trimestre do ano. Então, o que você acha? O que você acha na sua experiência, na tua visão e nos bastidores? Como é que você está enxergando essa dinâmica no Congresso? Perfeito. Não, nós aqui, inclusive no CLP, até para trazer para aqueles que nos assistem, então nós fundamos a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Administrativa, que trouxe o senador Anastasia, a senadora Cátia Abreu, o próprio deputado Thiago Mitro, entre outras lideranças, inclusive muito próximas do processo decisório, né, o que nos dá uma vantagem competitiva em termos de entender no detalhe o que está acontecendo na PEC 32, assim como o nosso trabalho de advocacy tem se fortalecido, principalmente desde a época da reforma da Previdência, né? Então, fomos autores-chave nesse processo. Então,
Em relação à reforma administrativa, acho que uma leitura que todos precisam ter é que ela é um projeto, a reforma é um projeto pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que torna, de fato, uma chance, uma preponderância de sim, ela ser aprovada. Dentro do nosso entendimento do CLP, se a reforma se restringisse a essas discussões de pessoas do setor público, ela não só já teria avançado, como teria já sido aprovada, quem sabe até no Senado. A grande questão é que, assim, o problema, entre aspas, das discussões não está em cima da oposição, que defende os direitos dos servidores, etc. Muito pelo contrário. Os servidores que têm o maior poder de interferência e relacionamento governamental no Congresso já foram contemplados na reforma, no sentido das carreiras exclusivas de Estado, que são aquelas que têm, de fato, uma proximidade maior com os parlamentares para debater, discutir e impor a sua agenda. Hoje, o grande problema está, e assim, sendo muito transparente, em dois grandes grupos. Pedaço deles, magistratura e membros de poder, de fato, não aceitam entrarem na conta em relação à vedação de benefícios, que foi um ponto que eu até esqueci de mencionar, mas essa proposta, por exemplo, ela acaba com as férias superiores a 30 dias. Então, tem muita gente no serviço público, do alto escalão em especial, que tira 60 dias de férias e, pelo contrário, acaba tirando só 30 e vendendo 30. Então, tem o 14º, 15º salário, né? Tem algumas atrocidades aí. Outras são os anuênios. Então, imagine você que está na iniciativa privada, por estar 3 anos na organização, independente se está entregando, se não está encostado, está trabalhando pouco, você vai ganhar um aumento automático pelo tempo de serviço que você está ali. Assim como as promoções. Então, se eu entrei na empresa aqui do Sérgio como estagiário, daqui a 2 anos ele tem que me promover, porque o Estado funciona assim. Então, sai de supervisor, vai para gerente automático, vai para diretor automático pelo seu tempo de serviço. Então, essas modificações também estão presentes na reforma, que agora vai passar a impor uma série de questões. Primeiro, tirar todos esses privilégios, que existe para uma grande parte de carreiras dentro do serviço público. A outra está relacionada ao desempenho. Mas, pois bem, então, o primeiro ponto está relacionado à magistratura e membros de poder, que estão trabalhando muito para não serem incluídos nessa conta desses benefícios e privilégios que vão afetar diretamente as suas carreiras, e a parte da segurança pública. Então, de fato, nós temos muitos parlamentares que têm vínculo, seja com as forças Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, tem muito capitão, tenente, coronel, major, que é parlamentar. Esse grupo é muito organizado, então eles estão tentando passar muitos benefícios para eles dentro de uma reforma administrativa que não tem nada a ver com a discussão das benesses da segurança pública, o que, de fato, talvez eles mereçam, né? Imagino que tenham, sim, suas questões e seus pontos. Então, por exemplo, Sérgio, hoje, na última versão do relatório que nós temos disponível, eles estão revogando pontos da reforma da Previdência. Então, caso a reforma administrativa desse último relatório seja aprovada, para quem é membro da Força de Segurança Pública, volta à regra antiga, que é aposentar integral, com menos tempo de contribuição, etc, etc. Então, assim, esse tipo de jabuti que acaba entrando na reforma, onde pega todo o serviço público, menos aqueles dois ali. E o outro está querendo revisitar regras de previdência, de pensões que já são pontos pacificados. E aí, pense, se um grupo se beneficia, outros também vão. E aí começam as discussões e a gente nunca sai do lugar, porque é uma bola de neve de tentativa de impor a sua agenda pessoal, sua agenda corporativista. Então, esse é o grande ponto que trava a reforma hoje, da gente não ter um relatório mais atualizado, de não ter uma previsão decente de votação, mas, na nossa leitura, nós imaginamos que sim, ela deva avançar, principalmente agora com a intervenção direta do presidente Arthur Lira, que pegou o relatório embaixo do braço, e agora ele vai pautar o que tiver acordado, das formas que ele acerta os acordos com os líderes das bancadas, vai ser votado. Agora, esse tipo de questão da polícia, por exemplo, no Senado, é difícil passar. Então, são coisas que os senadores, de fato, não aceitam, não tem uma bancada expressiva da bala, entre aspas, né, no Senado. Então, enfim, são questões que também passam pelo Senado e aí atravancam ainda mais as discussões. Então, de novo, está num cenário bem nebuloso, mas a gente acredita que, no fim, esperamos que prepondere a razoabilidade. Eu acho que a população em geral tem essa expectativa, né, de que a gente consiga realmente avançar numa questão tão necessária e importante como a reforma administrativa, né? Como você bem colocou, quer dizer,
alguns pequenos interesses que são difíceis de você realmente ultrapassar, porque são, vamos dizer assim, de lideranças, né? De cabeças que lideram, vamos dizer, um processo como esse, e é difícil você realmente chegar num denominador comum sem que vá ofender, vamos dizer assim, outras carreiras e outras pessoas que também vão se sentir prejudicadas, né? Então, é complicado isso, é muito complicado, mas temos a necessidade de aprovar, né? Essa é que é a verdade, né? Para evoluir, né? Como, na verdade, como foi na Previdência, não foi 100% daquilo que esperávamos, mas houve uma evolução, subimos um degrau, quer dizer, tem que ser, infelizmente, dessa forma, né? Degrau por degrau, né? Infelizmente, é assim que a coisa evolui, porque não pode não fazer absolutamente nada. Eu tenho essa perspectiva, essa visão. E dentro dessa lógica toda, né, eu acho que se a gente conseguir colocar, por exemplo, a questão das remunerações através de meritocracia, já de fato evolui bastante, já melhora a qualidade, realmente reformatar toda a estrutura de cargos, né, e salários dentro das carreiras públicas, né, o que de fato a carreira exclusiva de Estado, que não é, quer dizer, são as separações evidenciadas que têm que estar muito bem elaboradas, né, e acabar com algumas coisas que você comentou aí, né, quer dizer, esses cargos que evidentemente os políticos poderão, ou o executivo poderão trazer para a sua base, quer dizer, quem ele quiser, sem muito regramento. Tudo isso, na verdade, são situações que precisam ter uma dinâmica diferente, senão não adianta nada a gente aumentar a nossa carga tributária lá para poder fazer tudo que tem que ser feito no país, se está tudo sendo canalizado para a despesa ligada às áreas de recursos humanos. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? A gente tem que ter realmente essa visão. Então, para finalizar, porque infelizmente a gente está acabando o programa, eu queria de você, então, uma última fala, na expectativa de que, de fato, a gente vai aprovar alguma coisa ainda esse ano, se Deus quiser. Por favor, Zé Henrique. Não, Sérgio, primeiro agradecer todo o tempo, mais uma vez, a disponibilidade. A gente, de fato, dentro dos materiais do CLP, o Centro de Liderança Pública, nós tentamos ser os mais elucidativos e responsivos possíveis de um tema que é tão complexo, né? Então, só para vocês entenderem a complexidade dessa reforma, ela está longe de resolver todos os problemas do sistema de gestão de pessoas no Brasil. Pelo contrário, a grande parte dela, ela dá diretrizes constitucionais. Essas diretrizes precisam virar leis complementares adiante. Então, a questão dos cargos em comissão, temporários, desempenho, a gente já está amarrando em dispositivos transitórios na PEC para forçar a barra para ter essas leis complementares. O que acontece? Lá, em 98, foi aprovado, na época do Bresser Pereira, a questão da avaliação do desempenho, que viria a ser regulamentada por lei complementar. Passados aí mais, aproxima quase 30 anos, né, dessa lei, 25 anos, até hoje a gente não tem regulamentação. É que estão Então, estudando direitinho, estão estão estudando estudando, bonitinho. estão avaliando, assim, primeiro pegou o ciclo das pessoas que entraram, elas aposentaram, e agora a gente vê como é que foi, se deu certo, brincadeiras à parte, realmente o Estado brasileiro é muito ineficiente na lógica de pensar as pessoas e o propósito dessas pessoas na administração. Então, essa reforma, ela é de fato só o início, ela dá bases e dá diretrizes para que tenhamos leis complementares, mas são bases mais concretas, tendo em vista que traz esses dispositivos transitórios que têm o caráter de legislação. Então, aí, provavelmente ainda não para esse ano, para o ano que vem, ainda vai ter discussão de temporário, de cargo em comissão, de carreira, de um monte de coisa. Mas é um start muito importante para a gente caminhar para esse lugar de eficiência, de modernização do serviço público, que é o que a gente, de fato, precisa, que a população precisa. E é isso, Sérgio, não dá para a gente ficar trabalhando com aumento de carga tributária para financiar programas sociais que sejam. Isso é ineficiência do Estado, que não consegue, enfim, controlar suas contas, e é uma ineficiência, de novo, que independe de governo. Nosso Estado é ineficiente há 30 anos, pelo menos, se não mais. Então, não é uma questão política, é uma questão da máquina, é uma questão do sistema, que é ruim, não permite que essas adequações, essas flexibilizações aconteçam. Então, essa reforma caminha, de fato, para um lugar muito interessante, o que se entende que é importante para o serviço público brasileiro,
Nossa expectativa é que ela se atenha a essa discussão. Não quero saber da previdência do policial, nem se o magistrado, com todo respeito, com todos os seus benefícios e entregas ao Brasil, mas 60 dias de férias não dá mais, assim, só em países como o Brasil que essas pessoas têm esses benefícios, ao ponto de que, Sérgio, não sei se você sabia dessa informação, mas um juiz, início de carreira na Alemanha, não ganha 4.000 euros. Tá tudo bem, pode converter, que mesmo assim vai ganhar menos do que qualquer juiz início de carreira no Brasil. Então, isso com euro a R$ 6. Então, assim, já é discrepante, já é um país desigual e que continua reforçando as suas desigualdades, caso uma inserção dessa, com todo respeito, benefícios, são 30 dias de férias, é como todo brasileiro da população economicamente ativa funciona. Então, não faz sentido você ter 60 dias, você não trabalha mais do que um médico que teve na linha de frente do Covid agora. Também tem 30 dias de férias. Então, são essas questões, se pacificadas, a razoabilidade preponderar, tem tudo para ser um projeto muito importante para o Brasil. Reformas demoram a surtir efeito, felizmente são coisas que a gente só enxerga no espaço de 5, 10, 15 anos, mas vários mecanismos a gente vai conseguir sentir o efeito imediato. Começa da flexibilização de até 25%, por exemplo. Então, para os estados quebrados, trabalha aí para aprovar a reforma, que pode ser uma alternativa boa para diminuir os seus gastos aí com o pessoal. Então, a expectativa é a melhor dos mundos, no sentido de que a ideia e a intenção é ótima, mas a gente sabe que vive num país que tem muitos interesses corporativistas e que a gente vai estar trabalhando muito para que esses interesses não se preponderem, viu? E, enfim, vamos fazer de tudo para passar a melhor reforma administrativa possível para nós aí. Bom, eu tenho que só agradecer o José Henrique do Nascimento, do Centro de Liderança Pública, pelo seu brilhante trabalho, pela sua fala aqui, esclarecimento importante. E vamos torcer, né, meus amigos? Óbvio, evidente que todos nós, né, todos nós brasileiros, merecemos aí, né, entre outras coisas, entre as reformas estruturantes, uma boa reforma administrativa para que a gente possa ter uma condição melhor para o nosso país, se Deus quiser, daqui para frente. Então, forte abraço de novo, Zé Henrique, obrigado pela sua postura, pelo seu esclarecimento a nós todos aqui no programa, e a vocês que nos ouvem. Eu sei que vocês ficaram tristes, porque quando é gostoso o programa, ele acaba rápido, né? Infelizmente é assim. A gente convida novamente o Zé Henrique para dar na frente outros esclarecimentos a respeito dessa mesma temática, ok? Obrigado a vocês, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.